Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e hoje vamos continuar tratando de poder constituinte, pessoal. A gente já começou falando sobre poder constituinte originário num vídeo anterior, vou deixar aí o link para você acessar. E hoje vamos prosseguir a pedido de um amigo, falando de poder constituinte derivado, especialmente o derivado reformador, e também o poder constituinte difuso. Olha só, você já ouviu falar no poder constituinte difuso? Ele não é muito bem desenvolvido pela doutrina nacional, mas já temos aí alguns livros que tratam do assunto. Legal? Então vamos começar por ele. Esse poder constituinte estranho, né? Porque a gente sempre aprende, especialmente na faculdade, que existem basicamente dois tipos de poder constituinte. O originário, que cria uma nova ordem constitucional, a gente já estudou ele, e o derivado, que se divide em derivado reformador, para emendas, e o derivado decorrente, que é o poder constituinte aí que gozam os estados da federação para elaborarem suas próprias constituições. Esse é o que a gente aprende. Mas e o poder constituinte difuso? Ele não está na Constituição, expressamente não, mas ele se manifesta através da mudança da Constituição sem alteração de texto. Aí você já se ligou, aí você já teve aquele estalo na mente e já lembrou aí de uma expressão muito conhecida, que é a mutação constitucional. Muita gente diz que poder constituinte difuso é sinônimo de mutação constitucional, uma expressão muito utilizada pelo Supremo Tribunal Federal e já consagrada na doutrina. Isso está correto, pelo menos em parte está correto. De fato, a mutação constitucional é uma das formas pelas quais se manifesta o poder constituinte difuso. Mas tem outras? Sim, tem outras formas. E é isso que a gente vai ver agora. Legal? Então vamos lá. Quais são então as duas grandes formas pelas quais se manifesta o poder constituinte difuso, pessoal? A primeira a gente já viu, mutação constitucional. A gente fala dela já já. Mas outra forma de manifestação do poder constituinte difuso é ou são os costumes constitucionais e as convenções constitucionais. Olha só. Você já ouviu falar nisso? Isso é bem curioso, né? É bem curioso. Eu descobri essas nomenclaturas num livrinho que eu tenho aqui e gostaria de trazer para vocês. E o que é que o livrinho diz? Diz o seguinte: convenção constitucional, ela acontece quando os poderes convencionam uma prática constitucional não expressa na Constituição e tomam aquela prática como se constitucional fosse. Ou seja, há um acordo de cavalheiros. Neste caso, eles chegam à conclusão de que aquela atitude é constitucional, a atitude de alguns dos poderes é constitucional, não fere a Constituição, mesmo não estando previsto no texto constitucional. Então, a galera aceita. Veja que a convenção constitucional se volta para o futuro. Se convenciona que tal prática é constitucional e dali para o futuro será aceita como constitucional. Já os costumes constitucionais são práticas reiteradas que os poderes fazem, alguns deles fazem, e que são aceitas tacitamente pelos outros, pelos demais. Não são reputadas essas práticas costumeiras como inconstitucionais. Veja que os costumes constitucionais se voltam para o passado. São práticas que são reiteradamente conduzidas, feitas, elaboradas, e que virou um costume constitucional. Vamos a um exemplo. Eu retirei esses exemplos do livro que eu sigo, certo? E vou trazer para vocês aqui um exemplo de convenção constitucional e um exemplo de costume constitucional. Eu anotei aqui. Um exemplo de convenção constitucional é o seguinte: o titular da iniciativa de um projeto de lei, ele pode, no curso do processo legislativo, retirar do Congresso Nacional aquele projeto de lei. Se você for procurar na Constituição, isso não tem dizendo não. Não tem nenhum dispositivo constitucional que permita
que, por exemplo, o presidente da República, titular de uma iniciativa de lei, por exemplo, exclusiva do Poder Executivo, ele apresente esta iniciativa perante o Congresso Nacional e depois ele desista. E eu acho que não vai rolar muito essa lei aqui, não. O momento político não é adequado, eu vou retirar. Pode ou não pode? Pois é, se você for consultar o texto da Constituição, você não vai encontrar a resposta. Mas essa é uma convenção, se convencionou que pode. Tranquilo. Se o titular da iniciativa ele pode iniciar, ele também pode retirar. Evidentemente que até a promulgação da lei, né? Uma vez lei, se ela existe, um abraço. Mas durante o processo legislativo, está de boa. Eu iniciei e eu retiro. Ok, essa é uma convenção constitucional. E um costume constitucional? Um costume seria o seguinte, sempre se tolerou, pelo menos há muito tempo, inclusive depois da Constituição de 88, se tolerou, e não está previsto, que o chefe do Executivo, se ele não concordar com uma lei, se ele reputá-la inconstitucional, ele pode simplesmente baixar um ato dizendo que não vai cumprir. Tranquilo. Não vou cumprir a lei porque eu acho que ela é inconstitucional. Ponto final. Veja, isso não está previsto na Constituição. Este controle repressivo de constitucionalidade pelo Poder Executivo não está previsto na Constituição. Inclusive, o próprio Gilmar Mendes é contra, viu? Esse costume de o Poder Executivo, os chefes dizer, não gostei dessa lei, acho que é inconstitucional, não vou cumprir, não. Ele é contra, ele diz, ó, se você está achando que é inconstitucional, meu amigo, você entra com ADI, tá de boa. O presidente da República é legitimado, o governador do estado também é. Tranquilo. Então, por que se dá essa prerrogativa de não cumprir leis que eles reputam inconstitucionais? É isso que se pergunta aí o ministro Gilmar Mendes. Mas, enfim, isso é um costume. É um costume. A galera foi fazendo, foi sendo aceito e virou um costume constitucional. E essa é também uma das manifestações do poder constituinte difuso. São as únicas? Não. A gente viu que também a mutação constitucional é outra forma da manifestação do poder constituinte difuso. E o que é a mutação constitucional? Em suma síntese, pessoal, é a mudança da Constituição sem que haja mudança de texto. Porque, veja, nunca confunda texto com norma. É possível haver texto sem norma e é possível haver norma sem texto. Quer ver? O preâmbulo. O preâmbulo da Constituição é um texto. Claro, está lá escrito. Mas, dali, não se extrai uma norma. Pelo menos, segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo da Constituição não vincula. Então, seria um texto sem norma. E existe também norma sem texto. Basta pensar, por exemplo, em cláusulas pétreas implícitas. Não tem texto, mas é uma norma. Enfim, é do texto que se extrai a norma através da hermenêutica, através da interpretação. Então, pessoal, a interpretação da Constituição pode levar ao intérprete a extrair normas diversas e mudar essas normas sem mudar o texto. Quer ver o exemplo? O conceito de casa. O que é casa? A casa é inviolável. Isso eu sei, você sabe. Mas a casa é só a casa, o apartamento? Não. É o quarto de hotel ocupado. É o caminhão para os caminhoneiros que dormem no seu caminhão. É o trailer. Enfim, esse conceito de casa foi sendo ampliado com o tempo e isso é uma mutação constitucional. Ou seja, o vocábulo casa permanece lá. Ninguém mudou. Mas a interpretação dada a este vocábulo foi sofrendo mudanças. E esta mudança, pessoal, é a mutação constitucional, que é mais uma maneira de termos aí evidenciado o poder constituinte difuso. Tranquilo? Então, se alguém perguntar o que é poder constituinte difuso, você já manda ver mutação constitucional, costume constitucional e convenção constitucional. Você matou aí a questão tranquilo. Legal? Agora sim, vamos para o poder constituinte derivado reformador. Gente, o encontro de hoje é mais rápido, não vou tratar aqui do poder constituinte derivado decorrente, que esse é mais simples, né? É apenas o poder ali constituinte dos estados elaborarem suas constituições com, claro, observância dos princípios sensíveis, dos princípios extensíveis previstos na Constituição Federal. Mas como é mais simples, a gente vai focar aqui no poder constituinte derivado reformador, ou seja, é o poder de reforma
da Constituição. Reforma do texto, porque se mudar a Constituição sem mudar o texto, o poder constituinte não é reformador, é difuso. É mutação constitucional, como a gente já viu. Legal? Então a primeira coisa que a gente pode destacar quando vamos tratar de poder constituinte derivado reformador é que ele não se confunde. Isso já caiu muitas vezes em prova. Mas muitas. Já perdi a conta. Quantas vezes eu já vi isso? Não se confunde com o poder de revisão da Constituição. Poder de revisão. É diferente de poder de reforma da Constituição. Porque veja, o poder de reforma, ele só acontece nos termos da Constituição Federal e na nossa, como temos uma Constituição rígida, pelo menos para a grande maioria da doutrina, o poder de reforma ele só se manifesta preenchidos vários pressupostos. E é bem difícil. Pelo menos em tese é muito difícil reformar a Constituição, porque ela é rígida. O poder de revisão, ele também deve ser previsto no texto da Constituição original, mas ele só pode ser manifestado num determinado tempo previsto pelo texto original e ele se dá de maneira mais simples do que o poder de reforma. Nós já tivemos o poder de revisão? Já. Quando a galera criou o Constituinte de 88, criou a Constituição de 88, lá no ADCT, tinha lá um dos artigozinhos no ADCT que previa a revisão constitucional no prazo de 5 anos. E nesta revisão constitucional, que ocorreria só naquele tempo, a galera ia decidir por maioria absoluta em sessão unicameral. Olha aí como era mais tranquilo. Porque a galera pensa assim, bom, a gente criou uma Constituição nova. A gente mudou coisa com força no Brasil, no país. Pode ser que algumas das ideias não sejam muito boas. Vamos dar um tempo, né? 5 anos aí para a galera ir se acostumando, para a gente ver se vai rolar, se não vai. Se não rolar, a gente faz uma revisão e muda. Tanto é que a galera deliberou na revisão constitucional, houve várias deliberações para mudar a Constituição, inclusive a forma republicana, presidencialista, se ia ter império, se não ia ter, enfim, decisões importantes ocorreram na revisão constitucional. Mas uma vez exaurida a revisão constitucional, um abraço, meu amigo. Um abraço. Não é possível mais falar em revisão constitucional, porque a Constituição originária só previu a revisão naquele tempo, 5 anos depois da promulgação da CF. Um abraço. Passou, meu amigo. Agora, a Constituição só é alterada através do poder constituinte reformador. Através de quê? De emendas constitucionais. A reforma do texto constitucional, hoje, só pode acontecer através de emendas. E para acontecer uma emenda, o que é necessário? Agora sim, agora vem os assuntos que caem na prova. São os limites do poder constituinte derivado reformador. Esses limites são impostos por quem? Primeira coisa, pelo constituinte originário. Vem no texto originário da Constituição. Ele já limita o poder constituinte derivado. O originário limita o poder constituinte derivado. Olha só, aqui pode. Aqui pode, porque o poder constituinte originário ele é mais poderoso. Ele é inicial, ele é ilimitado. E ele pode trazer... juridicamente ilimitado, hein? Calma. Juridicamente ilimitado. E ele pode trazer limites jurídicos para o poder constituinte derivado reformador. E que limites são esses? São basicamente de 4 ordens, segundo a doutrina nacional. Em tese, 4 ordens de limitações. Vamos ver quais sejam elas, pessoal. Primeiro, limite formal. Olha o nome, limite formal. Vem da forma. Como é a forma? Qual é a forma pela qual uma emenda é criada? Através de um procedimento legislativo especial. Por que especial? Porque nossa Constituição é rígida. Se fosse um procedimento comum, simples, legislativo, comum, tranquilo, como se fosse para uma lei, ou para uma lei complementar, aí nossa Constituição seria flexível, mas ela é rígida. Então, o poder para emendar é mais sofisticado. Ele é mais rigoroso, o procedimento para emendas Constituições. E qual é o procedimento, em suma síntese? Aqui, pessoal, a galera
Aqui vocês têm que decorar. Infelizmente, cai muito em prova esses requisitos formais. E infelizmente é decorar. É decorar ou aprender, enfim, bater várias vezes nessa tecla, porque sempre cai. Aqui nós não podemos nos enganar. Né? Então, vamos lá. Primeira iniciativa. De quem é a iniciativa para propor uma emenda? Primeiro, presidente da República. Aí é tranquilo, hein? Aí é tranquilo. 1/3 do Senado ou 1/3 da Câmara. Beleza? Para iniciar, hein? Para iniciar, o pontapé inicial. Para propor uma emenda. Ou mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas por maioria simples. Por maioria simples. Cuidado, viu? As questões trocam por maioria absoluta aqui. Aí você pensa, pô, é emenda maioria absoluta, né? Calma, aqui tem a pegadinha. Decore lá esses requisitos e você vai bem para a prova. Esse é o... Iniciativa, hein? Iniciativa. Agora, nas votações, tem alguma peculiaridade? Tem. A votação será dúplice. São 2 votações em cada casa. 2 no Senado, 2 na Câmara. Cada uma tem que ter maioria de 3/5 dos membros. Cada votação. Nessas 4 votações tem que ter 3/5 dos membros. Se faltar 3/5 dos membros em uma dessas 4, um abraço, a emenda não vai ser aceita e só pode ser proposta no outro ano. Esse é o... A gente vai chegar lá. Legal? Então pronto. E depois, vai para a sanção do presidente? Não. Olha a pegadinha. Emenda à Constituição não vai para a sanção do presidente. Ela é promulgada pela mesa do Senado ou mesa da Câmara. Mas não vai para sanção presidencial. Então, essas são as limitações formais, a forma pela qual a gente cria uma emenda à Constituição. Mas temos também limitações de ordem material. Essas limitações de ordem material estão trazidas no parágrafo 4º do artigo 60, salvo engano, da Constituição, que está lá as cláusulas pétreas. Não será admitida emenda tendente a abolir, olha, tendente a abolir, cuidado, as chamadas cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. 2 observações, pessoal. Primeiro, tendente a abolir não significa que eu não possa alterar a cláusula pétrea. Eu posso alterar, eu posso ampliar. Por exemplo, posso ampliar, desde que eu não atinja o núcleo da cláusula pétrea, ela pode sofrer alguma restrição. Eu só não posso tender a aboli-la. Essa é a interpretação do Supremo. Legal? Então, cuidado para não ser muito radical. Não é qualquer... falou de cláusula pétrea, sei lá, voto secreto, direto, periódico, universal, não posso. Cuidado. Forma federativa de Estado, cuidado. Cuidado. Direitos e garantias fundamentais, cuidado. Eu posso alterá-los? Posso. Desde que eu não tenda a aboli-lo, que eu não atinja o seu núcleo. Essa é a pegada. E outra, essas cláusulas pétreas não são apenas as explícitas. Não são apenas as explícitas, ou seja, as do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Existem cláusulas pétreas implícitas. Quer ver uma? O próprio procedimento de emenda. Ela é implícita. Não está lá na cláusula pétrea, mas veja só que absurdo seria uma emenda para mudar a forma como se cria uma emenda. Seria uma burla. Então, a própria forma, o próprio processo legislativo de emendas é uma cláusula pétrea implícita. Por quê? Não está escrito. Mas, por lógica, a gente entende que a gente não pode abolir este procedimento especial. Tranquilo? Legal. Esses são os limites materiais. Você vá lá no artigo 60, parágrafo 4º e decore as cláusulas pétreas. Legal? Tudo bem. Finalmente, temos os limites circunstanciais. Ou seja, em determinadas circunstâncias nacionais, a Constituição não pode sofrer emenda. Que circunstâncias são essas? 3. Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Se tiver rolando qualquer uma dessas situações, meu amigo, um abraço, a Constituição não pode ser emendada. São limitações circunstanciais. E a doutrina ainda fala nas chamadas limitações temporais. Temporais, pessoal. Olha, nossa Constituição de 1988 não trouxe limitações temporais. Não trouxe. Se cai na sua prova que a Constituição de 88 tem limitações temporais,
Isso está falso. Doutrina majoritária e Supremo Tribunal Federal. Em que pese haver uma manifestação do ministro Dias Toffoli entendendo que a regra que proíbe a reedição de emenda rejeitada no mesmo ano é uma limitação temporal. Isso não é aceito pela maioria da doutrina. Então, limitação temporal, segundo a maioria da doutrina, não existe no âmbito da Constituição de 88. Pode até ter existido em outras constituições. Não estou lembrado de cabeça. Mas, 88, estou certo de que a doutrina majoritária entende que não existe limitações temporais. Fechou? Muito bem, vamos para umas perguntinhas finais para a gente terminar aqui o nosso tema. Eu preparei aqui algumas perguntinhas bem capciosas. Primeira, o constituinte derivado pode ampliar o rol de cláusulas pétreas? Ele pode simplesmente prever, olha só, mais um direito de garantia fundamental. Ele pode acrescentar lá no artigo 5º um inciso. Poder pode, né? Tranquilo, nada impede. A gente viu que é tendente a abolir. Aí não pode, mas ampliar pode. Agora a pergunta que eu faço é, muito bem, ele ampliou, certo? Vamos supor que ele criou mais um direito de garantia fundamental. Lá no artigo 5º, ele jogou lá mais alguns incisos. Então quer dizer que o derivado reformador ampliou, botou mais incisos, e depois, se ele quiser tirar aqueles, ele pode? Aí você vai dizer, não, porque aí vai ser tendente a abolir cláusula pétrea. Então, se ele ampliou, ele não pode mais tirar. Mas aí olha só o problema que essa interpretação causa. Seria o próprio poder constituinte derivado reformador limitando-se a si mesmo. E a gente viu que isso não pode, pelo paradoxo da onipotência. Ninguém pode se limitar a si mesmo. Pelo menos em lógica, né? Não tem lógica. Então, galera, aqui a doutrina diverge. Aqui é polêmico, hein? Tem uma galera que diz, que uma parte da doutrina diz que se criar novos direitos e garantias fundamentais, por exemplo, aumentando o rol de cláusulas pétreas, um abraço, meu amigo. Um abraço. Você criou, não pode abolir. E tem outra galera que diz que seria ilógico pensar que o poder constituinte derivado reformador pudesse se limitar a si próprio, criando fatos, enfim, direitos e garantias que são insuscetíveis de retirada posteriormente. Para esta doutrina aqui, do final, só o poder constituinte originário é que limita o poder constituinte derivado, e não ele a si próprio. Então, fica aí com essa divergência, tome o seu posicionamento e, na hora da prova, não deixe de citar os dois, hein? Legal? Próxima perguntinha, só para a gente fechar. O que é a teoria da dupla reforma? A gente quase já falou nela. Eu disse que há algumas cláusulas pétreas implícitas e uma delas era o próprio procedimento legislativo de emenda, correto? Muito bem. Veja só. Veja só. Como eu estava dizendo, porque a câmera mais uma vez descarregou. Mas vamos lá. O fato é, a gente viu que uma das cláusulas pétreas implícitas é o próprio procedimento de emenda. Legal. Legal. Se, por acaso, fosse permitida a teoria da dupla revisão, o constituinte derivado, ele retiraria as regras que impedem o próprio poder constituinte derivado e depois, através de outra reforma, ele faria o que quisesse. Exemplo. Eu sei que eu não posso abolir o procedimento legislativo de emendas. Mas para esta teoria da dupla revisão, seria possível. Seria possível. Ou seja, o reformador vem e diz, olha, eu não gostei desse negócio de dupla votação com 3 quintos em cada casa, não. Vamos fazer aqui uma votação em cada casa, maioria absoluta. Aí, ele assim o faz, modifica a Constituição e depois, através de outra emenda, ele vai lá e passa aí o que ele quiser através dessa votação por maioria absoluta, única, votação única em cada casa. Isso é possível? Não, pessoal. Isso não é possível. A gente já viu que seria tendente a abolir uma cláusula pétrea implícita. Essa teoria da dupla revisão não é aceita no Brasil, é apenas a título de curiosidade que eu estou trazendo para vocês. Pode ser que o examinador pergunte, fala aí sobre a teoria da dupla revisão e se ela é aceita no Brasil. Você já sabe o que é e você já sabe que não é aceita no Brasil. Tranquilo? Por quê? Porque isso seria violação a uma cláusula pétrea implícita, o
que é vedado, a gente já viu. E para fechar nosso encontro de hoje, apenas uma perguntinha muito básica. É possível controle de constitucionalidade de normas provenientes do poder constituinte derivado reformador? Uma pergunta, eu nem entendi direito. Em outras palavras, é possível haver controle de constitucionalidade de emenda? A resposta é sim, pessoal. O Supremo Tribunal Federal já entende que sim, pacífico, tranquilo. Uma emenda à Constituição, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade, tomando-se como parâmetro a Constituição originária. Olha só que coisa legal. A própria emenda, ela pode funcionar em um momento como objeto de controle e em outro como parâmetro de controle para leis posteriores àquela emenda. Então, a emenda ela tem esse, dependendo do contexto onde ela se encontre, ela pode variar entre objeto e parâmetro de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Legal? Então é isso, pessoal. As considerações que eu tenho são essas sobre o tema. Espero que tenham gostado. A gente deu uma rápida revisão e espero que a gente se encontre no próximo. Um abraço e tchau, tchau.